Amores, graça e paz. Antes de começar qualquer coisa, eu quero louvar, engrandecer o nome do único que tem todo o poder e que merece toda a honra e glória. Como eles são, de novo, vou saber que além de ti não há mais nenhum Deus. O povo precisa saber que além desse Deus não há nenhum outro Deus. Poderia fazer aquilo que se fez desde os tempos antigos, o Senhor e não os ídolos. O Senhor e não os ídolos. Que a nossa manhã possa ser assim. Como está escrito, assim diz o Senhor: eu me lembro de você, meu povo, da sua afeição quando você era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não se semeia. Escutem a palavra do Senhor, que injustiça seus pais acharam em mim, para que se afastassem assim, seguindo ídolos sem valor e tornando-se como eles. Só o Senhor e não os ídolos. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Os que cantaram da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Isso é louvar, é começar o dia, tudo que eu faço. Quero começar a louvar aquele que realmente merece toda a honra e glória. Porque esse Deus, ele é fiel em todo o tempo. Esse Deus, além de que o homem muitas das vezes acha que não, realmente acha não, nós não compreendemos. Mas ele é um Deus que está conosco e nós não temos noção o quanto. Por isso eu quero louvar e engrandecer. E eu quero hoje trazer aqui, eu vou até baixar a música, porque eu já louvei. Agora eu quero trazer aqui um dos fatos e um dos problemas que nós estamos a ver a sociedade a padecer. E eu acredito plenamente de que tem a ver com muitas crenças hereditárias e crenças culturais, genéticas e crenças que vieram também dos pais, da ancestralidade. E essa febre tem tomado e tem dominado a nossa era ao ponto do que eu vejo é as pessoas perderem os seus valores em prol de buscar riqueza. Eu quero trazer o tema riqueza logo de manhã para nós entendermos e compreendermos no fato o que é riqueza e como eu posso realmente, porque eu sei que todos nós buscamos pela riqueza. Há muitas pessoas que estão a vender as suas almas para conseguir a riqueza. E eles esquecem de que não é preciso, ou melhor, pelo menos eles não se esquecem, eles não sabem, ninguém os disse. Essas pessoas tornaram-se gananciosos, ambiciosos, corruptos, porque eles acharam que era a única forma e fonte de construir verdadeiramente algo financeiro próspero. Só que eles esqueceram que quanto nós somos corruptos, somos egocêntricos, somos tudo e mais alguma coisa, nós nos esvaziamos e parece que nós estamos a entrar em súbito esgotamento. E esse esgotamento nos leva a muitos outros fatores da nossa vida que a maioria das vezes nós não conseguimos usufruir do dinheiro que demos a vida por ela e chegou uma altura que nem isso conseguimos usufruir.
Por quê? Porque ou estamos doentes, ou já não estamos cá, ou porque criamos várias desamizades que nos roubam a paz e nós temos que fugir, ou nós temos que sair do lugar, ou nós temos que viver sempre preocupados. Então, automaticamente, quando eu vou construir uma riqueza fora do âmbito que é o normal, eu estou a descumprir a lei, eu estou a desvincular-me dos meus valores para conseguir um bem financeiro próspero. Só que nós esquecemos de que há formas saudáveis. Assim, mas Ivanilda, então se há forma, nos explica. E é com esse intuito que eu estou aqui, porque eu gosto muito de finanças. E eu acho que a vida financeira, eu começo a dizer que eu fui uma mulher onde me vi muitas das vezes em grandes dificuldades financeiras. Principalmente quando eu era grávida do meu filho, a tentar buscar me sobreviver. Eu passei por muito pós e contras em relação à vida financeira. Mas de todas essas instabilidades financeiras que eu passei, eu nunca me perdi de mim, porque eu tinha uma convicção enorme dentro de mim, que eu tinha certeza que aquilo era só uma fase. Agora vejo-me perguntar assim, mas o que te baseavas para ter a certeza? Era algo dentro de mim. Era uma certeza que eu tinha convicta de que aquilo era só uma passagem. Eu também creio que hoje eu estou só numa passagem. Nós constantemente estamos a evoluir ou a denegrir, depende da busca e da compreensão que nós temos. E construir uma vida financeira, ela também é uma fase. Mas para eu poder construir uma vida financeira, antes eu preciso ser um ser humano equilibrado. Porque jamais, por isso é que nós vemos pessoas a construir impérios com uma estabilidade emocional rasa e ou eles ausentam, porque chega uma fase da vida que todos nós morremos, eles põem os filhos à frente, os filhos dão cabo de tudo, porque aquele pai ou aquela mãe procurou construir grandes legados, mas não construiu no coração dos filhos da família os legados necessários para dar sustentabilidade à riqueza que eles estavam a construir. Porque aquele pai deu a vida por aqueles legados dos impérios e ausentou-se completamente da família. E o filho, com aquela crença de eu não quero ser como o meu pai, ele dá cabo de destruir tudo aquilo porque na crença dele, ele não viu outra forma, porque a nossa crença é o condutor da nossa vida. Porque quando eu creio em algo, ainda que ele seja no subconsciente, ele me conduz para aquele caminho. Por isso é que nós precisamos lapidarmos quem somos, ter um equilíbrio emocional. Para mim, Deus é isso. Porque quando eu honro Ele, eu preciso saber quem eu sou e quem eu estou honrando na minha vida. Quando eu sinto que eu sou um ser humano limitado, ou que eu estou sendo um ser humano limitado em alguma situação da minha vida, eu preciso entender se Deus, se estivesse no meu lugar, se Ele agiria daquela forma limitada. Então, se eu sou a criação divina, eu não posso me limitar naquela situação. E muitas das vezes nós somos empurrados, quando nós avaliamos as coisas deste parâmetro, nós somos empurrados a ter a ousadia de dar passos que muitas das vezes não dávamos se ficarmos limitados na nossa crença. A crença, ela é boa e é má, tanto quanto aquilo que me define. Eu já fui uma mulher onde eu tinha muitas crenças negativas, mas repara só uma coisa, eu contei-vos que eu tive muita série de dificuldades financeiras ao longo da minha jornada até aqui. Mas eu tinha uma coisa comigo, eu confiava que era só uma fase, havia algo a mais que me dizia que era só uma fase. Porque eu tinha fé em Deus, porque eu acreditava em Deus, porque eu confiava que Ele me sustentava. E ao longo do meu percurso, quando mais eu tinha sede, mais eu buscava Deus, Deus me mostrava que a minha limitação era a mim mesma. Que não era o mundo, que não eram as pessoas, que não era a circunstância, que não era o difícil que as pessoas muitas das vezes querem criar para se limitarem a eles próprios.
mas que era eu mesma com a minha crença e com as minhas limitações e com a minha visão, porque automaticamente a minha crença é a minha mentalidade me faz projetar algo fora, e quando eu projeto algo fora, dependendo da minha crença, ela pode ser algo raso ou pode ser grandes coisas, depende da formação que eu tenho na minha identidade. Então, quando Deus me provocou a perceber isso em mim, eu queria ter algo, eu queria sair daquela situação, eu queria dar um passo a mais, mas automaticamente eu me questionava se era o caminho, porque eu não sabia como fazer. Eu comecei a ouvir podcast, eu fui incomodada, sabes? Quando nós damos um passo em direção à vida, a vida dá 10 em direção a nós. Então, quando nós buscamos ser melhor, nós começamos parece que a espiritualidade amiga, ela põe situações do nosso caminho para nos auxiliar quando nós temos sede de ser melhor. Então surgiu-me primeiro que Padre Fábio de Melo. Por que eu vejo que a primeira coisa que me surgiu na minha vida foi o Padre Fábio de Melo? Porque o Padre Fábio de Melo falava sobre dependência emocional. E a dependência emocional é um dos fatores que trava o crescimento financeiro de qualquer ser humano. Porque não pode um ser humano, eu estou a falar de prosperidade, atenção, não pode um ser humano ser próspero se ele é dependente de situações, de coisas, de pessoas. Ele tem que ser dependente só de Deus. Ele tem que ser ousado no seu espírito. Ele tem que ser livre. E não há nenhum sentimento que pode aprisionar aquele ser. Ele tem que entender assim que ele tem que amar, é necessário dar o seu melhor, mas não tornar-se dependente. Eu não sei se eu estou fazendo entender, eu estou tentando ser mais clara e objetiva possível. Então, quando me apareceu o Padre Fábio de Melo, o livro Quem Roubou-me de Mim, eu não tinha noção que eu era uma mulher dependente emocional. Quando eu fui ler aqueles livros, eu vi-me lá no livro, no escrito. E várias das vezes eu vi uma pregação do Padre Fábio de Melo, porque ele não é só padre, ele também é escritor, ele é poético, ele faz muitos temas relacionados com a realidade do homem, da vida, do cotidiano, da realidade que muitas das vezes nós passamos dentro da nossa casa, porque eu não entendo, mas Deus dá sabedoria a quem pede, e ele de certeza teve essa sabedoria de falar de coisas que ele não viveu, mas com uma compreensão tão sábia. Então eu fui em encontro disso tudo, porque eu queria ser uma mulher que destravava a minha vida, porque a minha vida estava travada. Mas às vezes nós pensamos de que não, é preciso trabalhar muito. Não, é preciso lapidar a tua pedra mais preciosa. E quem é a pedra mais preciosa és tu. Nós precisamos entender que esta construção de riqueza sólida, onde eu tenho uma base familiar, onde eu tenho a minha vida financeira sólida, onde eu estou bem emocionalmente, é uma construção. É um legado a ser construído saudavelmente. Porque quando eu tiro todas as ervas daninhas do meu caminho, por exemplo, eu precisava tirar a erva daninha da dependência emocional. A dependência emocional era uma trava na minha vida, porque eu não conseguiria dar passo se eu estava dependente emocional. E a dependência emocional, eu quero explicar aqui, que várias mulheres ou vários homens acham que dependência emocional é uma mulher muito refém ao homem. Há mulheres muito controladoras, que era o meu caso, que também são dependentes emocionais. Essas mulheres muito controladoras, obsessivas, que querem tomar conta, querem dominar, elas muitas das vezes são dependentes de uma forma contrária. Elas querem tomar, elas estão na energia ao contrária. Elas estão no excesso do masculino delas. Elas perderam a feminilidade e elas destroem todo o relacionamento que vem na vida delas, porque elas não sabem ter a energia, ainda que elas são umas mulheres aparentemente bonitas, vestem-se bem, que era o meu caso, por isso é que eu estou a usar como exemplo, mas ao comportar-se, ao falar, ao tomar a decisão, ao agir, ela agia como um homem.
Vocês agem como um homem e isso faz com que vocês percam o interesse do vosso marido, do vosso parceiro, porque ele percebe a sua energia não é uma energia feminina, porque o masculino atrai-se pelo feminino. E uma mulher com energia não é aparentemente, é energético. Ela acaba por ser ou muito refém daquele relacionamento, ou ela acaba por ser uma mulher controladora em excesso. E o homem também se desgasta. Os dois destroem o relacionamento, porque os dois são relacionamentos, só que cada um está num papel completamente diferente. Normalmente, uma mulher que quando ela entra no relacionamento, ela é muito controladora, é aquela mulher que viu a mãe ser muito submissa, e ela não entendeu, porque ela era uma criança, ela não sabia o que era submissão, e também pelo fato de uma família destruturada ser um pai, uma mãe, ser submisso e não compreenderem a verdadeira razão da submissão, incutiram isso nos filhos e automaticamente os filhos vêm com esse padrão de medo, ou a filha, por exemplo, estou falando de mulheres, vem com o padrão de eu nunca vou ser como a minha mãe. Então aquela mulher, ela tem a necessidade de ser muito controladora em excesso, de querer comandar para ela não ser comandada, porque ela não quer, no subconsciente dela, na energia dela, no comportamento dela, ela está a repugnar o comportamento da mãe. Então, pelo fato dela estar a repugnar o comportamento da mãe, porque ela viu a mãe a ser submissa, automaticamente ela toma uma energia ao contrário, controladora em excesso. Ela quer governar, ela quer mandar, ela toma uma energia que não é dela. E automaticamente ela também destrói o relacionamento. Então tudo isso para falar sobre construção de riqueza. Porque não dá para um ser humano que não esteja saudável acreditar que ele pode ser próspero. Porque a prosperidade vem da construção do ser humano saudável. Porque quando eu não sou saudável, por isso é que muitas pessoas dizem, as pessoas ricas são más. Não, o dinheiro potencializa aquilo que eu já sou. Então se eu não me cuidar para ser uma pessoa melhor, quando eu tiver vida financeira boa, eu potencializo aquilo que eu sou. Por isso é que para eu ser saudável e para eu buscar uma paz dentro de mim, antes eu preciso construir essas emoções saudáveis, lidar bem comigo, ter um relacionamento mais congruente com o meu ser. Perfeito? Espero que eu estou a trazer aqui, porque eu acho que esse tema... meus amores, beijo! Por acaso já estou bem assim, estou a falar sobre riqueza, sobre construção de riqueza. Que essa construção, ela precisa ser de dentro para fora. Que eu já contei aqui, eu não vou contar, vou fazer um breve resumo, sobre mulheres dependentes que têm trava. Isso é uma crença que está a impedir essa mulher ou esse homem de fluir e construir uma riqueza saudável. Eu gosto de dizer riqueza saudável, porque há muitas pessoas que acreditam, não, ter dinheiro não preciso ter valor, ter dinheiro muitas das vezes eu não preciso ter caráter. Então essas pessoas, por não acreditarem que para construir uma vida financeira eles precisam ter caráter, eles sobrepõem, eles ultrapassam, eles não têm caráter e eles enganam, fingem. Então há muito comportamento aqui que se eu não adotar e entender que eu quero construir um legado saudável, construir uma riqueza próspera, onde toda a minha vida está congruente e eu estou em paz, muitas das vezes eu me perco de mim. Bom dia, boa semana, minha querida, abençoado seja. Então é muito importante nós percebermos isso. No outro dia, um seguidor me perguntou, quais são as rendas? Gente, essa aqui, às vezes assim, não, eu de manhã eu quero honrar, eu quero... Ok, agradeço ao Senhor e depois pergunta, Pai, quais são as estratégias para hoje eu dar um passo a mais na minha vida?
E hoje eu estou a sentir muito no meu coração de falar sobre finanças, falar sobre construção de legados, de uma vida próspera, de construir algo que eu sinta-me bem e poder usufruir o melhor desta terra. Porque Deus, ele não distancia financeiramente, muito pelo contrário. Quando eu forjo um caráter digno, quando eu limpo a minha casa, eu tenho capacidade de compreender e entender muitas outras coisas que quando a minha casa estava suja, eu não compreendi. Eu entender que eu sou um valor, de que eu não posso ser dependente nem permitir que alguém me trate de qualquer forma. Eu estou-me a posicionar num patamar que eu quero. Por isso é que muitas mulheres precisam antes, para conseguir entender quem elas são, elas precisam tomar domínio da vida delas. Mulheres que estão ali amedrontadas, estagnadas, é muito complicado, porque deixa eu contar uma coisa. Muito facilmente hoje eu não sei se eu vou chegar ao fim do dia. Porque eu não sei como é que vai ser. O meu desejo, os meus sonhos, os meus planos são para lá chegar e muito mais. Por isso eu tenho que fazer o melhor que eu faço em todas as oportunidades que eu tenho. Porque eu não sei se eu vou chegar lá. Então nós ficamos a empurrar com a barriga, a dizer amanhã eu faço, daqui a pouco eu faço, e eu vou acabar por fazer as coisas no mais ou menos. E no mais ou menos não há crescimento. Aceitando, empurrando com a barriga, uma hora vai dar, não vai gerar crescimento que nós queremos. E como é que todo pai, toda mãe quer realmente que o filho cresça e tenha uma vida próspera? Nós não queremos que o nosso filho sofra. Nós não queremos que o nosso filho passe por dificuldades. Nós não queremos que os nossos filhos tenham muita limitação na vida. Mas depois automaticamente nós esquecemos de que nós tivemos e automaticamente nós não fizemos nada por isso. E nós acabamos por incutir aos nossos filhos a viver o mesmo. Então às vezes assim, sai dessa zona de conforto, toma decisão, toma domínio sobre a tua vida, entenda quem tu és, floresça, busque algo melhor. Tu diz assim, amanhã. Mas tu te esqueces que essa responsabilidade de tomar um passo, de fazer coisas diferentes acontecer na tua vida, ele não é só para ti. Ainda que os resultados daquela decisão seja naquele momento só teu, mas são portas que nós estamos a abrir e a permitir que os nossos filhos também tenham a ousadia de fazer o mesmo. Porque se nós somos limitados, nós automaticamente, nós também limitamos aos nossos filhos. Passar valor, passar conduta, às vezes assim, estou a passar valor. Só valor não é. Lembra, eu até pus aqui, engraçado. Eu ontem estava fazendo um texto e disse assim, o que é que eu vou falar na live? Sobre essa riqueza, sobre o que está a doer nas pessoas, sobre muitas das vezes as pessoas têm que pagar as contas e custa. O que mais te dói, o que mais te incomoda hoje, é muitas das vezes não ser o provedor que a tua casa precisa. É muitas das vezes não conseguir para a mulher ter aquilo que ela quer. Nós precisamos construir riquezas saudáveis. Nós precisamos buscar dinheiro. Um dinheiro que nos dê um equilíbrio emocional saudável com a nossa vida. E eu pus aqui, você sabia que a riqueza é a construção do seu eu? Nós tínhamos noção disso. Porque para eu ser rica fora, para eu projetar algo fora, se eu sou espelho, eu preciso construir dentro de mim, porque se eu não estou a tirar para fora aquilo que eu quero, é porque dentro de mim ainda está sujo, dentro de mim ainda está o fusco. Então como é que eu vou conseguir construir uma riqueza ou construir um bem financeiro próspero onde eu consigo guardar dinheiro e ter dinheiro para pagar as minhas contas e muito mais, e fazer viagem com os meus filhos? E é quando porque a riqueza é um resultado. O dinheiro, ele é um resultado do crescimento pessoal de cada um de nós.
O dinheiro é um resultado, porque quanto mais eu cresço, mais eu entendo muitas das vezes o âmbito e a capacidade que eu tenho de conseguir outras coisas. Por quê? Porque quando eu cresço mentalmente, atenção, emocionalmente, eu consigo ver coisas que com a minha pequenez no meu crescimento mental e emocional, eu não conseguiria ver, porque a minha capacidade não dava para ver. Então por isso é que eu disse, a riqueza é a construção do seu eu. Você tem noção das 1000 possibilidades que está à sua frente para ganhar dinheiro, mas não enxerga por causa da limitação que você vive por causa das suas crenças? Nós temos 1000 possibilidades aqui para rentabilizar 100 euros, por exemplo. Mas tu não consegues ver rentabilidade para multiplicar os 100 euros porque tu estás limitado e só pensas em guardar. É melhor guardar. No banco, 100 euros não é nada, mas quando eu multiplico, ela é alguma coisa. Quando eu compro algo, eu revendo, por exemplo. Quando eu invisto em alguma coisa, nós temos que pensar que quando eu tenho um dinheiro, eu não penso só em gastar. Nós temos que dividir o nosso dinheiro. Nós temos que aprender a administrar o nosso dinheiro sabiamente, porque a administração da nossa riqueza ou do nosso pouco dinheiro para transformar em muito é uma administração saudável. Mas para eu ter capacidade de administrar saudável e conseguir ter a ousadia, porque a ousadia é no espírito de conseguir multiplicar aquele dinheiro, é porque eu tenho ousadia no espírito, o meu espírito não está limitado, eu creio. Nós podemos ver na Bolsa de Valores, eu vou trazer aqui muita coisa hoje, ainda dá tempo. Nós estamos a ver nas bolsas de valores, há pessoas que gostam de apostar nos grandes riscos. Ainda no outro dia eu estava a falar isso já há alguns dias, eu estava a falar isso com o gerente do banco. Ele disse assim, eles gostam de apostar porque quando há alto risco, eles também têm uma possibilidade maior de rentabilidade. Então, o alto risco que eu vejo e que me pode travar, para um que tem ali uma ousadia enorme, que ele não está travado na mesma crença do que eu, para ele não é limitação. Para ele aquele alto risco é uma possibilidade de uma rentabilização ainda maior daquilo que ele vai investir. E isso tem a ver, essa possibilidade de enxergar isso tem a ver com o quê? Com o emocional. Uma pessoa presa emocional, ele fica com medo, jamais ele dava um passo desse, porque o ousadia está no espírito, um espírito travado não tem ousadia. Às vezes nós dizemos assim, oh Deus, não, eu disse assim, Senhor, Pai, me use de uma forma que eu não traga aqui tanta religiosidade, que eu possa ajudar as pessoas a destravarem, a compreender que realmente cuidar de nós, cuidar da nossa emoção, construir um ser humano saudável, é algo que dá espaço a muitas outras possibilidades na vida. Às vezes as pessoas trabalham assim, olha, eu vou juntar dinheiro para minha aposentadoria, nem mexe. Fundo de investimento, também ele vai te dar um lucro, dependendo do fundo que tu usares. É só ir entrar no banco e dizer assim, olha, eu tenho X dinheiro no banco, isso é para minha aposentadoria. Faz um fundo de investimento. Tudo tem um lucro. Dinheiro parado não cresce. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu vejo o meu pai, eu amo o meu pai, ele é o meu ídolo. A minha mãe até fica com ciúmes. Eu vejo o meu pai trabalhou a vida toda, o meu pai foi empreiteiro, empresário, trabalhou, foi funcionário de obras públicas, aposentou-se do funcionário de obras públicas, foi trabalhar numa empresa de construção dele, que ele construiu, comprou o caminhão dele, trabalhou, um homem honrado. Ele tinha uma coisa com ele que ele dizia, eu
sem o meu eu não fico, mas o teu eu não quero. Esse é um ditado do meu pai. Ele não ficava com nada que era de ninguém. Ninguém também ficava com nada que era dele. Então havia ali uma disciplina. Mas essa disciplina estava no valor do meu pai, mas não no caráter. Como assim? Por quê? Porque não é caráter, bem caráter. Pronto, o valor é o caráter, é isso que eu quis dizer. Pronto, eu vou mudar porque eu enganei-me aqui. O valor, ele forja o teu caráter. O valor vai te fazer entender que eu não quero nada do que é o outro, mas eu também não quero que o outro tome o que é meu. E isso é caráter. Isso é uma pessoa de caráter. O meu pai foi um homem de caráter. Mas e a crença do meu pai? Tem a ver com o caráter? Não. A crença do meu pai fez com que o meu pai acreditasse a vida toda que ele precisava trabalhar para juntar dinheiro para quando ele ficasse velho e adoecesse. Então, a vida toda do trabalho do meu pai foi trabalhar para juntar dinheiro para quando ele ficasse velho, doente. Então, automaticamente, ele estava a projetar aquele dinheiro para uma doença. Ele não rentabilizou aquele dinheiro, ele só guardava. E o que aconteceu? Meu pai chegou a uma altura que adoeceu muito grave. Teve que gastar muito dinheiro em muitos tratamentos. Graças a Deus, ele tinha para gastar. Ele não incomodou nenhum filho. Mas quando nós projetamos, eu vou guardar para aquela função, eu vou guardar, vai chegar uma altura que tu vais gastar dinheiro naquilo que a tua mente co-criou. Se nós somos seres co-criadores, nós temos poder de co-criar uma realidade. E todas as vezes que eu guardo dinheiro em função daquilo, eu estou a criar aquela realidade. Então, nós temos várias formas de investir o nosso pouco dinheiro e rentabilizá-lo. Por exemplo, eu tenho 100 euros, eu trabalho numa casa de patroa, ou numa empresa. Eu saio às 6 da tarde. Eu quero rentabilizar para poder usufruir mais da vida. Eu compro qualquer coisa e eu começo a vender. Eu invisto 100 euros. Se eu não tiver um emocional travado que me diz assim, eu estou cansada. Eu saio às 6 do trabalho. Eu depois tenho que cuidar dos filhos. Será que eu vou vender? Será que alguém vai me comprar? Isso são limitações de um emocional cético. Ainda que tu diz assim, eu amo a Deus. Há muitas pessoas que amam a Deus, não conseguem fluir na vida financeira, porque vida financeira tem a ver com crenças e limitações. Então, entender a vida financeira, ele é poderoso. Quando ele diz assim, eu saio às 6 do trabalho, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar isto, eu vou vender, eu vou rentabilizar. Quando eu fizer isso, automaticamente, eu estou a rentabilizar os meus 100 euros. Bom dia, minha querida Sandra. Beijo no teu coração. Então, eu estou a rentabilizar os meus 100 euros e automaticamente eu estou a multiplicar. Ele já não é só 100 euros. Eu posso ter ganho, de lucro, eu posso ter mais 100 euros e o ganho eu posso estar a tirar 50 euros. Então, os 100 euros que eu investi está lá. O lucro foi 100 euros, daquilo que eu ganhei dos 100 euros que eu investi. O lucro é o todo, o bolo todo. E do bolo todo, eu vou tirar aquilo que eu ganhei, que é 50, mais 50 para voltar a investir. E da próxima vez já não vou investir 100, vou investir quanto? 150. Dá para crescer, eu conheço pessoas, grandes empresários. Conheço não, vejo na rede social, eu sigo, eu adoro ver essas pessoas, porque essas pessoas me impulsionam. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Ele vendia água na praia e ficou rico, por quê? Água na praia. Gente, na vida nós não vamos começar de grandes coisas. Ninguém começa nos grandes impérios. A não ser que ele é filho de rico e nasceu numa família rica. Mas na vida, muitos que estão ali num grande patamar, muitos tiveram que começar lá de baixo. E aquelas histórias daquelas pessoas que começaram lá de baixo era incentivador. Eles incentivam outras pessoas a olhar e acreditar que se ele chegou lá, eu também chego. Por isso é que Deus, ele confunde os sábios.
Porque aqueles que se acham sábios muitas das vezes ficam perdidos como é. Então diz assim, a construção da sua vida financeira está na transformação da sua mente. Como assim? Então eu tenho que transformar? Sim, porque a sua transformação da mentalidade faz-te enxergar coisas que tu, enquanto tu estás nesse patamar, nesse nível, não vais acreditar. Perder tempo na rede social, quando tu podes dizer assim, como eu posso rentabilizar para eu comprar as minhas coisas? Porque o trabalho que eu tô, todos nós que temos um trabalho, recebemos um ordenado, temos que pensar numa renda extra. Como é que eu fluo nessa renda extra? O que é que eu gosto de fazer? Eu gostaria de vender alguma coisa? Ou se eu não gostaria, eu tenho um dinheiro depositado no banco, é pouco. Eu vou lá falar com o gerente do banco para ver como é que eu faço um fundo de investimento. Dá para fazer muita coisa. Só que nós estamos ali. E o bolo tem que ser dividido. Eu amanhã, não dá para misturar, amanhã, se eu puder, ou faço um conteúdo sobre a divisão do nosso dinheiro. Mas agora eu vou falar só nisso. Então, isso tem a ver com a transformação da minha mentalidade. Quando tu estás aí, Deus, pensa, Deus, como é que eu posso fluir para ter mais rentabilidade? Porque o Deus, ele nos fez para ser grande. Ele disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, quem é filho de Deus está a passar por algumas dificuldades financeiras, é porque lá na sua mente, na sua casa, tem coisas que precisam ser lapidado e mudado. Porque uma casa limpa, arejada, onde habita a presença de Deus, ele só flui. Porque nós vamos começar a ser incomodados para crescer. Então não perca tempo em coisas pequenas e comece a dar passos grandes. Mudando a sua mentalidade, você muda a sua visão. Certo? Mudando a sua mentalidade, você muda a sua visão. Porque a sua mentalidade é a projeção daquilo que tu vês. Obrigada, meu amor. Eu senti no meu coração, aliás, já não é de hoje, um dia eu acordei bem cedo. Tive um sonho. Não sei se eu posso contar o meu sonho. E logo quando eu acordei, eu senti uma voz a me dizer assim, fala das finanças, fala de dinheiro. As pessoas estão a sofrer muito por causa da vida financeira. Há muitas pessoas que querem pagar contas, querem usufruir, ficam limitados, porque eles não estão a conseguir ver muita coisa. Por isso é que eu senti no meu coração de falar sobre finanças. Você muda a sua visão. Você busca Deus com o propósito de ser... busca esta conexão, vai e abre os caminhos financeiros. Deus, ele abre os caminhos financeiros. Deus, ele abre tudo, ele é o dono da verdade. Mas Deus, ele te incomoda para tu veres em ti as tuas próprias limitações. Por isso é que eu não gosto dessa coisa. Eu gosto de um Deus prático, objetivo, porque Deus, ele é muito prático e objetivo comigo. Ele não é um Deus de lamichosidade, não. Ele é prático e objetivo. Filha, levanta e vai. Filha, levanta e faz. Então, quando nós somos incomodados a ver as nossas próprias limitações, isso significa que nós estamos a ser incomodados a crescer. E é Deus, gente. Se vocês estão aqui nessa live, se vocês gostam de um conteúdo de crescimento, é porque há algo dentro de vocês que pode dar muito mais e vocês estão limitadas. Todas as vezes que eu vejo um conteúdo, eu vejo algo, eu digo assim, o que isso quer me dizer no meu espírito? Porque diz sempre, só que muitas das vezes passa-nos despercebido quando nós estamos sem atenção. Observa com mais atenção. Observa com mais atenção o que isso realmente quer te dizer. Para e observa por que Deus está a te incomodar a entender as tuas emoções. Porque se tu és uma mulher
que é presa emocionalmente, dependente emocional. É uma mulher que ainda não honrou a história dos teus pais. É uma mulher que está vivendo limitada em certas áreas da tua vida. Busca crescer e romper isso. Porque só há crescimento quem rompe com aquele padrão de vida. Porque o padrão de vida nós somos convidados a romper. Contei no começo da live que eu tive uma fase da minha vida, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu passei por muita dificuldade. Mas por que, Ivanilda, por que tu passaste por muita dificuldade? Porque eu também vivia numa vida toda errante. Eu vivia uma vida completamente errada. Eu não tinha caráter, não tinha valor, estava doente emocional. Não tinha paciência para ler nenhum livro, não tinha paciência para ouvir um conteúdo bom. E se eu ouvisse, passava-me de lado. Eu queria era curtir a vida e desfrutar. Só que nós somos convidados uma hora, quando nós realmente queremos buscar um caminho do bem, a mudar a nossa personalidade. Porque ninguém que quer crescer e evoluir vai ficar no mesmo. Alguém que quer realmente evoluir, ele precisa ser incomodado a esse crescimento. E Deus, ele faz o quê? Ele mostra as tuas imperfeições. Eu pensei que Deus ia mudar as minhas imperfeições. Deus te dá todas as ferramentas para tu mudar as tuas imperfeições. Só que nós estamos a crer num Deus muito religioso. Deus diz assim, às vezes nós estamos num dia em que precisamos ouvir uma mensagem, mexemos na rede social, vem um conteúdo que está muito relacionado à situação que nós estamos a viver. Isso é Deus a falar conosco. Isso é espiritualidade a nos conduzir. Olha, tu precisas fazer isso. Às vezes nós ouvimos história de alguém que diz assim, olha, eu passei por isso, eu passei por aquilo, mas eu venci. Se calhar essa história está a dizer assim, olha, tu estás a passar por isso, estás a passar por aquilo, mas tu também podes chegar aonde eu cheguei. Por que tu não fazes aquilo que eu faço, que eu já fiz? Só que muitas das vezes nós ficamos estagnadas, limitadas. Bom dia, Eunice, beijo. Só que nós ficamos estagnadas à espera do milagre. Eu sou muito prática e objetiva. O milagre, a partir do momento que eu acordo da cama, já me foi dado o milagre. Vamos pôr em prática aquilo que precisamos pôr. Vamos ser pragmáticos e objetivos de olhar aquilo que tem que ser mudado, tirado. Uma vez, eu quando comecei a entender os valores, tudo que eu queria, eu limpei a minha casa, tirei tudo aquilo que estava em excesso, partido, quebrado, no meu roupeiro, aquelas roupas que eu já não vestia mais, que estavam ali paradas, energia parada por muito tempo, eu tirei todas, dei. Muitas das vezes nós estamos a ser limitados com apego. Quando nós não soltamos, nós não estamos a mostrar que realmente nós estamos prontas para receber mais. E o apego é um dos empecilhos para nós não crescermos financeiramente. Essa coisa de, não, eu comprei isso tão caro, mas nunca usaste. Tu não entendeste, mas não compraste para ti. Não, tá, essa coisa está partida, tira tudo partida. É porque é preciosismo, como é que se diz? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que uma casa honrada, uma casa próspera, ela não tem que ter nada partido. Tira tudo partido da tua casa. Há um ditado que eu gosto muito do Paulo Vieira, ele diz, nada quebrado, nada partido, nada fora do lugar. Porque a minha casa, ele representa quem eu sou. Uma casa limpa. Eu não saio da minha casa sem fazer a minha cama. E eu gosto muito de fazer a minha cama milimetricamente, assim, tudo. Vocês não têm noção. Eu, quando faço a minha cama, eu vou orando, eu vou agradecendo por aquela cama, porque já é um hábito meu. Eu amo fazer a minha cama e dobrar tudo assim, ver como é que já ficou. Se ficar mal dobrado, eu vou lá, eu reponho, porque eu tenho honra para aquilo que eu sei que quando eu vou e volto, aquilo me descansa o meu corpo. A minha casa eu gosto, todos os dias a gente sai da minha casa, eu organizo tudo. Tenho filho, tenho uma cadela, tenho pessoas aqui em casa que podem tirar algumas coisas do lugar, mas toda a gente já sabe, já me conhece. Eu gosto. Às vezes assim, isso é perfeccionista. Não, eu era perfeccionista quando eu não deixava fluir. Hoje eu entendo que o meu perfeccionismo, eu posso canalizá-lo em coisas boas.
é organizar a minha vida, é organizar as minhas finanças. Uma pessoa deve, uma pessoa não paga. Como é que eu vou fluir financeiramente devendo a alguém? Paga as tuas contas em dia. Antigamente eu deixava muito que vencia o canal da televisão, depois eu tinha que pagar. Logo quando cortavam, isso é muito verdade, eu estou a ser muito sincera com vocês. Eu deixava o canal da minha televisão ser cortada e depois de cortada eu ia, pagava com juros e tudo. Porque depois de cortar tens que pagar uma taxa. Eu pagava e depois logo ligava e não me importava com isso. Mas depois percebi que eu não estava a ser honesta nem próspera. Por que eu não pago antecipadamente? Por que eu não cumpro as regras, as leis? Como é que eu quero fluir, crescer se eu não cumpro esses pormenores? Eu digo muito, Deus está nos detalhes da vida. Assim deve ser a nossa casa e os nossos corações. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Isso é verdade. É uma luta. Nos nossos corações, nada quebrado, nada partido, nada fora do lugar. É uma luta. E quando muitas das vezes nós queremos viver isso, nós somos muito testados. Isso é para forjar o nosso caráter. Muitas das vezes quando nós somos testados, ai Deus, porque eu não mereço. Não, meu amor. Se tu não merecesses, não passavas por isso. Por isso, se tu queres crescer, aprenda a passar pela prova. Porque ninguém cresce se não passa pela prova. Eu também sou assim, muito organizada. Que bom. Porque isso é um dos princípios milenares que nós temos que levar conosco. É organizado de dentro para fora. De dentro para fora. Eu tenho uma disciplina comigo na minha alimentação. Eu jamais como algo ou passo a semana toda a comer algo que eu sei que não vai fazer bem no meu corpo. Já, Deus me livre. Tá fora de questão isso. Comer algo que eu sei que vai fazer mal para mim a semana toda. Não. Não, que isso? Eu tenho que ter disciplina na minha vida. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu como, porque o meu corpo é o meu templo. O meu corpo é o meu condutor. Já são 8 horas. Eu nem vou terminar a live, meu Deus. O meu corpo é o meu templo. Vamos ser disciplinados. Vamos olhar como é que eu vou rentabilizar as minhas finanças. As minhas finanças é algo muito importante para mim, para me dar estabilidade, para eu comer coisas boas, para eu pagar as minhas contas em dia, para eu não estar preocupada. Para essa frase de dizer assim, desde que eu pague as minhas contas tá bom. Não, queira mais. Que isso? Repara que quem diz isso só tem dinheiro para pagar as contas. Tenta investir, arranja uma renda extra. Faz alguma coisa na tua vida hoje para dizer assim, eu quero usufruir o melhor dessa terra. Lembras-te dos 5 talentos? Dos talentos que o homem deu? Deu 1 aos 5, deu 1, 2, deu 1, 3, deu 1. Por que Deus, se ele é tão bom, ele deu talentos divididos a cada um? Porque cada um tinha uma capacidade. Então nós dizemos assim, Deus ama mais esse do que o outro. Não. Depende da tua capacidade. Deus deu capacidade a eles? Não, eles é que buscaram. Então, mediante a prova de que eles estavam a ter capacidade, foram dados. E aquele que tinha o que é que fez? Enterrou no terra. E quando o Senhor foi, ele disse, como eu sei que o Senhor é um Senhor mau, que colhe onde não planta, toma, eu enterrei para que... E o Senhor disse assim, servo mau e infiel. Pouco que eu te dou, eu te tiro e eu dou aquilo que eu dei muito. Por quê? Porque aquele que deu muito foi dado 5 e ele voltou com 10. Por quê? Porque ele estava a mostrar ainda ser mais capaz. Ele estava a multiplicar o seu talento. Diz assim, eu não tenho nenhum talento. Deus te deu 1. Isso é a prova viva de que Deus nos deu cada um de nós um talento. O que tu hoje estás a fazer com o teu talento? Pois a área da alimentação, Sandra, ela é muito importante. Porque tu és o resultado daquilo que tu comes. E ter disciplina com a nossa alimentação, ela é muito importante. Porque o nosso corpo, ele também gera toxinas através daquilo que nós comemos. E é um caminho, não é uma coisa que a gente vai fazer assim. É um caminho. Tudo entra no eixo quando o nosso coração quer muito. Nós conseguimos.
Então, eu não vou terminar essa live. Eu aqui apontei várias coisas. Nossas limitações é ir em busca de sermos nós e lapidar a pedra. Lapidar essa pedra, o nosso machado, sabe? Eu pus aqui lapidar a pedra porque eu digo muito que todos nós somos pedras preciosas. E para eu reconhecer essa pedra preciosa, eu preciso lapidá-la. Mas também preciso afiar o meu machado. Estás a ver aquela história dos dois senhores? Os dois estavam a cortar a lenha. Vou terminar a live com isso, porque não dá para eu terminar aqui. Que eu escrevi muita coisa aqui. Tudo isso eu queria falar com vocês na live. Essa é a Vânia, em excesso. Ou dou tudo ou não dou nada, esquece. Então aqueles senhores, os dois estavam a cortar a lenha. Um estava a cortar sem parar. Chegou uma altura que ele já não estava a cortar tanto. O outro parava, afiava e cortava. Na visão dele, o outro está a ir mais lento porque o outro parava. Mas chegou uma altura que ele já não conseguia cortar com tanta aptidão. Então, o machado dele, ele perguntou, mas o meu machado... O outro estava a ir mais devagar, parava, afiava. E ele questionou. E o outro disse assim, isso é porque o teu machado perdeu... Ai, desculpa. Perdeu a lâmina. Desculpa. Gente, o café me dá acidez, mas eu gosto de café. Por acaso eu tenho escolhido um café menos ácido. Perdão mesmo, mil desculpa. Falta de consideração. Então, ele disse, porque o meu machado, eu afio, o teu não estás a afiar. E a lâmina está a ficar, já não corta mais. Então, se tu quiseres cortar como estavas a cortar, afia o teu machado. Qual é o machado que hoje Deus te entregou desde o ventre da tua mãe? Observe isso comigo, porque eu pedi ao Senhor que eu não estivesse num lugar que eu não pudesse entregar o meu melhor. Qual é o machado que hoje tu tens em mão e que tu não estás a afiar? Afia o teu machado. Toma decisão com ousadia. Faça o teu melhor no dia de hoje. Eu costumo dizer que para nós fazermos o melhor é só imaginar de que esse é um dia da minha vida, então pode não ter outros dias. Como é que eu posso dar o meu melhor no dia de hoje? Então dê o seu melhor, fazendo o seu melhor nas condições que tu tens. Não olhe pelas limitações, porque nós somos testados quando nós olhamos para as limitações que nós temos. Não olhe por elas. Seja ousada, seja ousado. E vai em frente, porque eu creio piamente que quem pede, quem ora e quem entende isso vai conseguir, sem dúvida. E é sobre isso. Vou-me embora, vou treinar. Eu convido todas vocês a estar fazendo um exercício físico. Eu já estou no trabalho, então quando voltares, faz. Eu vou sair agora, faz depois. Ou eu vou tomar banho, faz um agachamento sem agachamento. Mas eu não tenho essa coisa de tratar do corpo. Se eu não tratar do meu corpo, como é que eu vou locomover nessa vida com o corpo adoentado? Como é que eu vou ter energia para lidar com as situações da vida? Movimentando o meu corpo, eu estou ganhando serotonina e dopamina, que alivia o meu estresse e me dá mais ânimo e vontade de viver. Isso é nato. A serotonina e a dopamina, que muitos estão a tomar comprimidos porque estão ansiosos e depressivos, é porque eles faltaram-lhe serotonina e dopamina no corpo. E é sobre isso. Beijo, obrigada, Sandra. Obrigada, meus amores. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada para quem ainda vai assistir no YouTube, no Insta. E para vocês que vão assistir, eu só tenho a vos agradecer. Eu espero que esse conteúdo traga muito despertar da consciência. E que todas as vezes que vocês virem um conteúdo possam ser despertados a algo a mais. Sandra, beijo. Beijo, minha querida. Tudo de bom. E uma semana abençoada para todas nós, tá? Beijo, obrigada. E até amanhã. Hoje é segunda-feira, gente. Peraí.